O Internacional e o torcedor colorado deixará de concentrar as suas atenções na semifinal do Campeonato Gaúcho para olhar para a competição continental, a Copa Sul-Americana. Afinal de contas, hoje às 8 horas da noite vai ter o sorteio da Copa Sul-Americana e o torcedor vai conhecer os adversários da fase de grupos. Vamos tratar aqui a respeito de quais poderão ser esses possíveis adversários e uma pauta importante. A estreia do Inter deverá ser fora de casa, porque o cabeça de chave sempre estreia fora de casa. E já tem uma tendência de adversários que o Inter pode enfrentar na estreia. E essa estreia ela pode ser na semana, tá? Entre as duas finais do Campeonato Gaúcho. E aí uma viagem longa poderia complicar. A gente vai falar a respeito disso porque de repente o Inter pode até colocar time reserva nesse primeiro jogo da Copa Sul-Americana. Vamos tratar aqui também da desconvocação do Ener Valencia. Foi cortado da seleção equatoriana. Eu vou colocar aqui a nota que o Inter colocou, vou ler aqui a nota que o Inter colocou e também a nota que a seleção equatoriana colocou, a Federação Equatoriana de Futebol. Corre risco de Ener Valencia ficar de fora do segundo jogo contra o Juventude também por lesão. Vamos tratar disto aqui. E ainda, Maurício no Barcelona. Que história é essa? Vamos falar a respeito disso. Maurício que também está sendo assediado pela seleção paraguaia. Para defender a seleção paraguaia, a gente perguntou para ele a respeito disso ontem, ele confirmou. Vamos conversar um pouco também a respeito disso. Mas antes eu preciso que tu te inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sino das notificações para você continuar recebendo todos os conteúdos aí, né, no seu celular, no seu tablet, o mais rápido possível aqui no canal do Lucas Fontes. Se você estiver gostando do conteúdo aqui do canal do Lucas Fontes, se inscreve aí para dar aquela moral. Beleza? Vamos lá. O Inter hoje vai conhecer os seus adversários na primeira fase da Copa Sul-Americana. O Inter tá na cabeça de chave, né? Tá no pote 1. Ou seja, isso é definido também pelo ranking, né? E como o Inter é um dos melhores colocados ali no ranking entre os clubes que estão na Sul-Americana, o Inter tem esse privilégio de estar no pote 1, né? E aí o que acontece? Tem os times do pote 2, pote 3, pote 4. Uma equipe de cada pote vai estar no grupo do Internacional. Eu vou trazer aqui os potes, tá? Que interessam ao Inter, tá? No pote 2 temos Fortaleza, só que o Fortaleza o Inter não pode pegar, porque o Fortaleza é um clube brasileiro, tem essa restrição. Argentinos Júniors, da Argentina, Independiente de Medellín, da Colômbia, Delfim, do Equador, União La Calera, do Chile, Danúbio, do Uruguai, Metropolitanos, clube que o Inter enfrentou ano passado na Libertadores, da Venezuela, e o Coquimbo Unido, do Chile. Uma dessas 7 equipes aqui, tirando Fortaleza, o Inter vai enfrentar na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Vamos agora para o pote 3, porque esse pote 3 é importante, a gente falar a respeito dele. Porque daí vem a estreia, tá? Daí vem a possível estreia. Por que possível? Porque essa não é uma informação oficial, mas a gente está se baseando pelos anos anteriores, né? Pelos últimos anos. Geralmente o cabeça de chave estreia fora de casa contra um time do pote 3, tá? Na casa do adversário. Então, se a Conmebol mantiver esse formato, é daqui que vem o adversário do pote 3, tá? Que seria a Universidade Católica do Chile, de Santiago, César Vallejo do Peru, time de Trujillo, até meio trava-língua assim, Trujillo do Peru, esse time é do Paulo Guerreiro, inclusive ele tá lá. Sportivo Luquenho de Luque, no Paraguai, Cuiabá o Inter não pode pegar, Nacional de Potosí, da Bolívia, Altitude, Belgrano de Córdoba, da Argentina, Racing de Montevidéu, no Uruguai, e Sportivo Ameliano do Paraguai. Esse time é da capital Asunción, tá? Então, um desses times será o adversário da estreia na data base do dia 3 de abril, justamente no meio da semana entre o primeiro e o segundo jogo da final do Gauchão, é claro, se o Inter estiver lá. Eu acredito que se for uma viagem longa, como por exemplo Trujillo, Santiago, pode ser uma viagem longa, talvez ali. O adversário que o Inter sonha, o adversário que o Inter quer para essa estreia é o Racing de Montevidéu, tá? Seria minha viagem curta ali para Montevidéu, freto o voo rapidinho, 1h30 mais ou menos, tá ali, bate e volta. Aí eu acredito que o Inter poderia ir até com um time titular ou misto, né? Mas qualquer outro adversário aqui, eu acho que o Inter pode sim com o time reserva, pelo menos nessa primeira rodada, para preservar para a final do Gauchão.
eu sempre gosto de fazer referência se o Inter estiver lá, porque ainda tem um jogo da volta aí, né? E tá tudo em aberto. Foi 0x0 o primeiro jogo lá em Caxias do Sul. Pote 4, tá? Os adversários que o Inter pode pegar no pote 4. Aliança Petroleira da Colômbia, Royal Tomayapo do Peru, não tem altitude, tá? Nesse time aqui. Deportivo Garcilaso do Peru, Raio Zuliano da Venezuela. O Bragantino o Inter não pode pegar. E eu quero tratar a respeito disso e eu quero até agradecer o pessoal da Resistência Colorada que me fez esse alerta. Eu fui pesquisar no regulamento e realmente existe... porque assim, eu fui comparar o regulamento da Libertadores e da Sul-Americana. Porque na Libertadores existe sim a restrição de não poder pegar time brasileiro, exceto se ele vier da fase preliminar, tá? Na Libertadores, tu pode pegar um time brasileiro se ele vier da fase preliminar, um time da mesma nacionalidade. Na Sul-Americana não existe esse asterisco, tá? Só existe o seguinte, ó, não podem times do mesmo país no mesmo grupo. E não existe esse asterisco que se ele vier da fase preliminar, ele pode estar no time de mesma nacionalidade. Então o Bragantino não pode enfrentar o Inter na primeira fase da Copa Sul-Americana, tá? Até agradecer ao pessoal da Resistência Colorada que me fez esse alerta hoje de manhã no Café com Fontes. Eu fui pesquisar e é isso mesmo. Always Ready, da Bolívia. O Inter já enfrentou o Always Ready. Inclusive lá em La Paz. Só que agora o Always Ready ele pode jogar no seu estádio, que é El Alto, que é mais alto ainda. A cidade é em El Alto. O nome da cidade já diz isso, 4.100 metros. O Inter odiaria jogar contra o Always Ready. E o detalhe, o Inter empatou com o Always Ready no Beira-Rio também, sem altura. Então é um adversário que eu acho que o Inter não gostaria de pegar. Esportivo Trinitense do Paraguai e o Nacional de Paraguai. Esses são os possíveis adversários, tá, do Internacional na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Vamos tratar a respeito do Ener Valencia. O Ener Valencia ontem... ele acabou sentindo, né, o tornozelo, o peito do pé. Algumas pessoas dizem que ele sentiu o peito do pé, outros dizem que ele sentiu o tornozelo. Mas a gente vai ler aqui o que o Internacional soltou, tá? Porque o que eles estão colocando é pé direito, tá? O Inter soltou uma notinha aqui, né, pro pessoal pros jornalistas, na verdade, informando que o Ener Valencia foi desconvocado da seleção equatoriana. O atleta sofreu uma nova contusão no pé direito na partida diante do Juventude ainda no primeiro tempo. O atacante será reavaliado diariamente. Com isto, o Ener Valencia foi desconvocado da seleção equatoriana. A Federação Equatoriana também soltou uma nota ali a respeito dessa lesão, né, dizendo que o Ener Valencia foi cortado da convocação em virtude de um traumatismo que sofreu na última partida que disputou pelo seu clube, o Inter de Porto Alegre. Desejamos uma pronta recuperação ao nosso capitão. É o que a Federação Equatoriana, né, a Latri, que eles publicam lá, né, eles têm um perfil oficial chamado Latri, publicou a respeito do corte do Ener Valencia. O Ener Valencia fica de fora do jogo da volta? Acredito que não, tá? É uma recuperação que deve ser mais simples. E eu não vou aqui fazer, digamos assim, uma espécie de teoria da conspiração para achar que o Inter, de uma certa maneira, forçou essa desconvocação ao dizer que o jogador está descontado, porque eu tenho visto o Ener Valencia sentindo bastante esse tornozelo no pé direito em treinos. Ele já chegou a abandonar um treino semana passada e ontem me pareceu que ele teve um problema mesmo, saiu mancando ali na hora da lesão e tal. Na saída do Alfredo Jaconi ele não me pareceu que estava mancando muito, tá? Mas é aquela coisa, dá aquele inchaço e tudo mais. O Inter preferiu também pedir para a seleção equatoriana a desconvocação. Ontem eu até flagrei uma pessoa da diretoria ao telefone tratando disto, né, tratando da questão da desconvocação do Ener Valencia. Então o Ener Valencia fora da seleção equatoriana, mas deve jogar o jogo da volta. E essa história de Maurício no Barcelona, que história é essa? O André Curi, tá, que não é preciso falar sobre o André Curi, né, empresário, tá, que tem vários jogadores no Inter. Ele tem o Maurício, ele tem o Alan Patrick, ele tem quem mais que ele tem? Tem vários jogadores, só que eu me esqueci agora. Qual o jogador mais? Matheus Dias é do André Curi, entre outros. Não vou lembrar agora de cor aqui, mas ele é o segundo maior empresário do Brasil, porque o Giovanni Bertolucci tem um pouco mais de jogadores dele na Série A. E o André Curi, inclusive, ele é empresário do Vitor Roque, né?
jogador cujo foi a maior transferência da história do futebol brasileiro depois do Neymar, né, o Vitor Roque, que está no Barcelona. Ele concedeu uma entrevista, o André Cury, ao Mundo Deportivo, lá da Espanha, tá? Onde ele tinha que indicar 5 jogadores para o Barcelona. Tá? 5 jogadores para o Barcelona. E um desses jogadores que ele indicaria para o Barcelona é o Maurício. Tá? Isso tem o que falar, o torcedor colorado ficou, como assim? Maurício está indo para o Barcelona? Mas calma, foi apenas uma entrevista em que ele foi questionado, foi perguntado a respeito de jogadores que poderiam estar no Barcelona. E nessa entrevista ele disse que o Maurício era um desses jogadores. Inclusive o André Cury, ele intermedia muitos negócios do Barcelona aqui no Brasil também, né? Sempre quando o Barcelona quer um jogador do futebol brasileiro, eles pedem ali pro André Cury intermediar. Ele indicou o nome do Maurício, mas segundo o próprio André Cury não tem nada, não tem negociação, não tem proposta. Foi apenas, né, uma entrevista que ele concedeu aí pro pessoal do Mundo Desportivo, em que ele indicou o nome do Maurício, né, para ir ao Barcelona. Quem sabe no futuro. O que a gente tem de concreto é que o Maurício, ele está sim sendo muito assediado por vários clubes, Botafogo, clubes brasileiros, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, mas o Inter não quer negociar jogador para o futebol brasileiro. Mas para metade do ano existe aí uma tendência, tá, de que o Maurício possa sim ser vendido, até porque o Inter precisa vender jogadores para fazer caixa. O Inter tem uma meta de vendas por ano, né, e o Maurício seria o ficha 1 para sair na metade do ano. Será que vai pro Barcelona? Não sei. A seleção paraguaia que é o Maurício, tá? Eu dei essa informação ontem, né? Através de uma entrevista que ele concedeu pro pessoal da RBS. Eu perguntei para ele na Zona Mista, ele confirmou, a seleção paraguaia me convidou e tal. Eu tenho nacionalidade paraguaia, porque meu pai é paraguaio também. Só que eu preciso pensar com carinho, porque se eu aceitar o convite da seleção paraguaia, eu não posso mais ir para a seleção brasileira principal. O que me parece é o seguinte, tá? Não acredito em Maurício na Copa América ainda pelo Paraguai. Acho que ele vai esperar um pouco, tá? Vai esperar virar o ano 2025 para ver se ele consegue uma convocação na principal. Se ele não conseguir uma convocação na seleção principal, talvez em 2025, ele tem um sonho de jogar a Copa de 2026. E se o Paraguai se candidatar a ir à Copa do Paraguai, eu digo se candidatar no sentido de que esteja bem ali nas eliminatórias e tal, subiu as vagas, né, para a Copa do Mundo, o Maurício possa assim aceitar esse convite para o Paraguai, porque o sonho dele é jogar a Copa do Mundo também. Gente, o que vocês acharam a respeito dessas notícias? Comentem, tá? E assistam também o sorteio. A gente vai começar o Sunset no Baldaço Sunset Show lá às 6 horas da tarde e vamos estender para assistir o sorteio, acompanhar o sorteio da Copa Sul-Americana. Então esteja com a gente. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!